Lição número 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando um estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisa ser perdoado, aquilo de que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual pode escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora, esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. Tu que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade.
Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixe entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Ontem falamos em aceitar a nossa parte no plano de Deus para a salvação. E que fazendo só isso, teremos paz, teremos descanso, liberdade e felicidade. E a lição de hoje, ela fala literalmente da prática dessa função. Aceitamos o chamado. Estamos decididos unicamente pela verdade, pela salvação. Tomamos partido pela salvação. Então, agora, como devo passar o meu dia? Como que vai ser daqui para frente com o cumprimento da minha função? Então, a primeira coisa que precisa estar desenvolvido é o observador da consciência. O observador é um posicionamento mental que olha de forma isenta para tudo.
que olha tudo, que observa o mundo, as pessoas, os filhos, o marido, a esposa, a família, o trabalho, que observa as sensações no corpo, as emoções, observa os pensamentos, as historinhas que surgem na mente, observa as crenças e este próprio corpo também. Observa, mas não se envolve com nada disso. Ele observa, mas não se liga a nada disso. Ele olha tudo, mas ele não se mistura com nada. Isto é uma certeza de que todas essas coisas não está acontecendo com ele, está fora dele. Nas primeiras 50 lições, os nossos exercícios foram para desenvolver este posicionamento. Nós praticamos todos os dias o observador da consciência. E aqui, para cumprir a função, o observador é requerido, ele tem que estar ativo. Porque o que acontece? Jesus, ele tem falado o tempo inteiro que nada aconteceu na realidade, que nada afeta a existência, que o nosso ser, ele continua perfeito, curado, íntegro, a salvo. Ele está falando que nunca nada mudou, que nunca nada aconteceu, que a separação é impossível. Mas nós parecemos ver uma realidade diferente de Deus, diferente do céu, não é? Primeiro que Deus é espírito e nós nos vemos em um corpo físico, o oposto de Deus. Então, parece ter uma outra realidade. Nós nos vemos separados. Eu aqui, você aí escutando esse áudio, você no trabalho, em casa, o filho na escola. Tem a aparência, como ele diz aqui na lição, de que tem separação. Nos vemos também pecadores, em falta, vemos um mundo de dor, de morte, de pesar, de perdas. Vemos o sacrifício, a dificuldade, os esforços, os problemas, ou seja, tem uma outra vontade além da de Deus. Tem uma outra vida além da de Deus. Tem um outro mundo que não é o reino de Deus. Não é assim que você vê? É assim, claro que é assim. O que você vê é o impossível. É o que nunca poderia ter acontecido. O que você vê é o que nunca aconteceu. Mas parece real, por quê? Porque você dá realidade a tudo isso. Você dá significado a tudo isso, a todas as coisas, baseado nas suas crenças sobre você mesmo. Você dá significado ao mar, às montanhas, ao cachorrinho, ao marido, à casa, ao carro, ao trabalho, à família, a tudo. Você dá significado a tudo mesmo. Para mim, a coisa mais importante era trabalho. Para você ter noção, eu era criança e eu já era muito responsável. Eu nunca fui uma criança que brincava, que tirava as coisas do lugar. Eu nunca brinquei de boneca. Eu nunca olhei desenho, porque eu já achava isso um absurdo. Eu só queria trabalhar. Dormir à tarde, então, isso parecia irresponsabilidade para mim. Nas empresas que eu trabalhei, eu nem conversava. Eu era um robô, rápida, super focada. Trabalho era o que mais eu dava valor. Mas tudo isso, essa vontade aí, ela vinha de uma crença de inferioridade. Eu queria ser importante, eu queria ser valorizada, eu queria ser respeitada, eu queria ser vista por meio do trabalho. E até uns 3 meses atrás, essa vontade de ser alguém reconhecida por meio do trabalho, ela ainda estava ali, né? Já vinha um pouco mais fraco, mas toda hora ela vinha e parecia que eu tinha que arrumar algo para fazer, porque só assim eu seria valorizada. E hoje, essa crença, ela foi trocada pela confiança na realidade.
Veja, a confiança estava na ilusão. Agora ela foi trocada pela confiança na realidade. A crença foi substituída pela confiança em Deus, em quem eu sou em Deus. Ou seja, o meu significado não está mais no trabalho, não é lá, não é aquilo que vai me dar o significado. Você entende? Eu dava um significado para o trabalho baseado no que faltava em mim. Então, para mim ter o que me faltava, que era o valor, eu tinha que trabalhar, porque era por esse meio que eu seria valorizada. E isso é um exemplo, né? Assim a gente faz com tudo, só porque nos vemos separados de Deus. Que quem se vê separado de Deus tem falta, automaticamente tem falta, tem necessidade, tem medo. A separação, ela não é real. A separação é uma crença. Quando essa crença então é desfeita, não há mais falta, não há mais necessidades e nem medo, só há amor. Não há mais por que comprovar alguma coisa ou buscar alguma coisa lá fora. Não há mais falta, necessidades, nem medo, só há amor. Então, qual que é a nossa função na prática? É ser o observador isento, que não se identifica com as vontades que surgem, com os desejos, com os pensamentos. Por quê? Porque ele discerne que tudo isso aí é uma ilusão. São pensamentos que não fazem parte da mente de Deus. Então, não há vida neles, não há existência, não há realidade, não há verdade neles. Se não faz parte da mente de Deus, não é real. Salvação é fazer este discernimento, apenas isso. E este discernimento só pode ser feito a partir do observador que não se envolve, que apenas observa sem se misturar. O personagem, a Bruna aí, ela não tem discernimento, ela não pode fazer discernimento. Se o personagem é a ilusão, se ele é guiado por crenças de medo, de limitação, qual o discernimento ele poderia fazer? Nenhum. O discernimento é feito na consciência. É lá que o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus, que é o plano de salvação de Deus, é lá que ele foi dado. Assim como a consciência, ela se alinha ao pensamento de separação, que é ao ego, e então se vê separada, ela tem também o Espírito Santo e pode decidir se alinhar a ele. Quando a consciência se alinha então ao Espírito Santo, ela vê como o Espírito Santo, ela vê o que ele vê, ela se torna o Espírito Santo. Assim, ela olha então para as ilusões e sabe que não são reais. Ela sabe que Deus é e essas coisas não são. Ela sabe que a totalidade, o amor, é a existência, é a verdade. E que o mundo da separação não é a vontade de Deus. Deus é a realidade e o mundo não é. E é desse jeito que cumprimos a nossa função no plano de Deus para a salvação, tendo discernimento de que a realidade é Deus e o que Ele criou como Ele, imagem e semelhança, eterno, imutável. O resto, o que não é assim, não é real, porque não foi pensado junto com Deus, não foi feito em Deus.